Quando Deus se cala. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nesta mensagem, porque ela pode mudar radicalmente a sua vida. No livro de Jó, capítulo 30, versículo 20 diz: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou de pé, porém para mim não atentas. O silêncio é cruel, mas ele revela muita coisa. Mas eu vou te fazer algumas perguntas. Quando você não escuta a Deus, para onde você corre? Para os amigos para murmurar? Se aquieta e fica neutro ou persevera em oração? Deus conhece as pessoas quando Ele para de falar com elas. Quando Deus para de falar com alguns filhos, Ele começa a entender para onde eles correm. O primeiro efeito que o silêncio de Deus traz para a nossa vida é uma autoanálise, uma reflexão profunda. Começamos a questionar: por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, uma profecia, um sinal? Que tipo de vida eu estou levando para o meu Pai não estar falando comigo? Em nossa vida cotidiana, quando alguém por vezes silencia conosco, não quer dizer que esta pessoa está chateada ou se vingando de nós, mas sim está fazendo de alguma forma você se autoanalisar. Não necessariamente ele está te desprezando. Às vezes ele está permitindo que você encontre a verdade em si mesmo. Você pode começar a lembrar de coisas que você possa ter feito e que está gerando este silêncio. Quando Deus cala e não te responde, quando Deus para de falar por algum tempo, quando Deus fica em silêncio, provavelmente o que Ele está provocando em você é essa autoanálise. No livro de João, capítulo 11, versículo 42 diz: Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Deus ouve sempre, mas nem sempre responde. O silêncio, como disse, gera uma autorreflexão. Existem pessoas que não param para se autoanalisar, se Deus não ficar em silêncio por algum tempo. Quando Deus fica em silêncio, ficamos procurando o motivo pelo qual Ele parou de falar conosco. Somos autopunitivos e ficamos perguntando: Deus, o que eu fiz de errado? Achamos muitas vezes que Deus está nos castigando. No auge do meu deserto, senti na pele o silêncio de Deus. E na época não compreendia muitas coisas ainda. Ficava me autopunindo, pedindo perdão de pecados que eu já havia confessado e que Deus já havia perdoado. Era atormentador. Orava sem cessar, madrugadas adentro, e não ouvia uma voz, uma palavra, um sinal. Com isso comecei a procurar ainda mais a Deus, lendo mais a palavra, escutando pregações, lendo livros, jejum, e clamava por Ele sem parar: Senhor, misericórdia, fala comigo. Depois desse período atormentador, Deus começou a falar comigo através da sua palavra de uma forma sobrenatural, através de revelações de pessoas, de pregações, e ao meu coração de uma forma muito profunda. Hoje entendo perfeitamente por que Ele se aquietou. Ele queria saber para onde eu iria correr, o que eu iria fazer. Digo isso porque existem pessoas que, quando param de falar com os outros, começam a trair, virar as costas e se revoltam. Existem pessoas que murmuram, amaldiçoam, blasfemam, em vez de se aproximar ainda mais do Senhor, lendo a palavra, orando mais, jejuando, ou seja, buscando a Deus com todas as forças e em todo tempo. O silêncio é uma das maiores armas divinas para nos preparar para subir um degrau, ir para um próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, mas sim uma preparação para a próxima fase da sua vida. Jesus estava na cruz, no pior momento da vida dele,
com cravos nas mãos e nos pés. Ele tinha sido obediente a todo o tempo. Ele fez tudo certo. No momento que ele mais precisou, ele gritou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me desamparou? Eu fiz tudo certo. Eu resisti à tentação 40 dias no deserto. Eu treinei aqueles 12 homens. Tudo o que o Senhor me pediu, eu fui fiel até a cruz. Eu estou na cruz. Cadê você? Por que eu não escuto a sua voz? E Jesus morreu sem escutar a voz de Deus. Deus ficou em silêncio para o seu Filho muito amado. O silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da promessa na sua vida, antes do maior propósito da sua vida, antes da grande realização da tua vida. Existem coisas que Deus vai fazer silêncio contigo só para saber o que você vai fazer com o seu livre arbítrio. Deus está muito além de nós. Ele está muito fora do nosso padrão humano de pensamento. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele, como quiser. A única coisa que podemos fazer é alinhar a nossa vida com o seu projeto, com o plano, com a vontade absoluta dele. E Jesus na cruz deu o último suspiro. A vida dele foi entregue. Jesus entrega a sua vida sem escutar a voz do Pai naquela cruz. E ele vai cumprir o seu maior propósito: morrer e ressuscitar pela humanidade, por mim, por você. E ele fez isso no silêncio de Deus. Existem pessoas que, quando Deus não responde, corre para lá e para cá, não sabe o que fazer, fala muita besteira. Essas pessoas têm uma total falta de fé e maturidade. Não confiam no Deus que servem. Quantos filhos de Deus, quando ele se silencia, estão dando as costas para ele, fugindo, falando mal, sendo que estão a um passo de viver a promessa, viver o seu propósito. O silêncio de Deus é necessário para revelar quem somos. Abraão caminhou 3 dias com Isaque de mãos dadas, indo para o Monte Moriá, com a palavra de matar o seu único filho. Nesses 3 dias, Deus não falou absolutamente nada. Imagine como Abraão ficou. Ele havia orado por aquele menino. Sua esposa, Sara, pediu tanto por esse filho. A criança era uma promessa. Isaque falava: Pai, o que está acontecendo? E isso é o pior. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Muitas pessoas que vão ouvir esta mensagem estão passando pelo silêncio de Deus, mas não sabem que falta muito pouco, mas muito pouco, para a promessa se cumprir. Você que está ouvindo agora, eu te afirmo, se Deus está em silêncio, você está a um passo do cumprimento do seu propósito, daquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Neste período de silêncio, Ele só quer saber para onde você vai correr. Você é daqueles que se tranca no quarto e fica ainda mais íntimo de Deus? Ou vai dar as costas para Deus, blasfemar ou desistir? Por vezes, quando passamos por tribulações pesadas, colocamos a culpa em Deus, sendo que mal estávamos servindo a Ele como deveríamos. Temos que apontar para alguém. Achamos que estamos sendo castigados. Por vezes, nunca procuramos conhecer a Deus verdadeiramente, mas mesmo assim precisamos achar um culpado. Você que está passando pelo silêncio de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Quem não conhece a Deus questiona a sua existência. Quem conhece a Deus questiona porque Ele está calado. Quando você ver uma pessoa questionando a existência de Deus, ela não conhece a Deus. Quando você ver uma pessoa questionando o silêncio de Deus, essa pessoa é especial, porque quando Deus voltar a falar, é para colocá-la em um outro nível. Já vai ser para colocá-la em outra fase. O que você está passando hoje não é um castigo,
mas sim uma preparação para onde Ele quer te levar nos próximos dias, nas próximas semanas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, e isso é uma verdade. Em silêncio você fica mais concentrado. Um exemplo: se você observar um ourives trabalhando numa joia, ele fica em silêncio, concentrado nos detalhes. O silêncio quer dizer que ele está trabalhando nos detalhes da sua vida. O silêncio quer dizer que ele está preparando minuciosamente a melhor joia. E provavelmente não vai ser do jeito que você queria, mas sim do jeito dele. Mas pode ter certeza, o jeito dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outra situação que o silêncio de Deus revela é o seu nível emocional, o seu nível de realização, a forma que você lida com as próprias emoções. Se as suas emoções estiverem abaladas, mais revoltado você vai ficar quando Deus fizer silêncio. A Bíblia fala que o coração é a sede das emoções. Quando a Bíblia fala para guardarmos o nosso coração, ela está falando de emoções. E você revela o nível da sua vida emocional quando alguém fica em silêncio. Você pode interpretar de duas formas, como desprezo ou que ele está trabalhando muito nos detalhes. Então, de tudo que nós falamos até agora, o silêncio te leva à autorreflexão, revela para onde você vai correr e revela o nível das suas emoções, ou seja, como está o seu coração. Grave bem isso. Deus está te testando através do seu silêncio para te levar para o próximo nível. E Ele te fala hoje: saiba lidar com o meu silêncio, corra para mim, se autoanalise e veja como está o seu coração. Jesus morreu no silêncio de Deus por 3 dias e nada aconteceu. Ele cumpriu o maior propósito dele, morrer na cruz, e ainda teve mais 3 dias de silêncio. É no tempo de Deus e não no seu tempo. Com Jesus, Deus silenciou por mais 3 dias. Porém, quando o chamou, chamou ele da morte para a vida. Chamou para esvaziar a tumba, para ir para a destra do Pai. Foi para fazê-lo sacerdote para sempre sobre as nações da terra. Foi para transformá-lo em nosso Senhor e Salvador. O teu maior propósito está depois do silêncio de Deus. Vou orar para você. Meu Pai amado, oro nesse momento por todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas entendam o seu silêncio, que elas entendam que quando o Senhor se aquieta, não é castigo, é preparação. Preparação para uma nova fase da vida, preparação para viver o melhor de Deus nesta terra, para viver o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor reserva para aqueles que o amam. Que hoje seja um divisor de águas na vida destes teus filhos, que estão desesperados pelo seu silêncio, pois não entendiam o porquê disso tudo. Mas hoje, Pai, após ouvir esta palavra vindo do seu trono de glória, elas reiniciarão uma nova fase, esperando em Ti, esperando a sua voz soar novamente, para que vivam as suas promessas. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um pouco mais sobre a fé. Palavra pequena, mas poderosa. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fé é acreditar nas coisas que se esperam
e ter a convicção de fatos que não se veem. Tudo o que recebemos de Deus é pela sua graça e por fé. Nossa fé em Deus e em suas promessas é o caminho para vivermos uma vida em paz e próspera. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós é suficiente bom para merecer tudo o que Deus faz por nós. É somente pela graça e misericórdia dele. E isso faz com que fiquemos surpresos e impactados com a bondade de Deus. Você pode dizer: eu gostaria de ter um pouco mais de fé. Ou talvez ainda: eu não tenho fé. Na verdade, a cada um foi dado uma medida de fé, conforme Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Todas as pessoas têm fé e possuem uma fé suficiente para fazerem tudo o que precisam em qualquer momento de suas vidas. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque por vezes você não a tem usado muito, ou talvez esteja usando apenas em algumas áreas por um longo tempo, esquecendo que pode usá-la em todas as áreas da sua vida. Outra situação: você sabia que pode usar a fé para superar o seu passado? Você pode estar preso a ele por vários motivos, mas te afirmo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, verdadeiramente, seu passado não precisa mais atormentar a sua vida, e você pode andar em vitória a partir de hoje. Não importa o que possa ter acontecido em sua vida no passado, livre-se de qualquer tipo de mentalidade de vítima com relação ao que te aconteceu. Não existe possibilidade de ser vítima e nova criatura ao mesmo tempo. Uma passagem interessante está na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 22, que diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo está escrevendo esta carta a Filemão sobre um escravo que ele chamou de Onésimo. Este escravo havia fugido de Filemão e no seu caminho acabou se tornando um filho espiritual de Paulo. Paulo, depois de mentoreá-lo, iria devolvê-lo a Filemão e queria ter certeza que Filemão o receberia graciosamente, mesmo tendo fugido. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta, não tendo ideia de quando iria sair do cárcere. Existe algo importante nessa passagem. Paulo, na verdade, estava dizendo: eu tenho a fé que, se continuarem orando por mim, eu vou sair daqui desta prisão e serei capaz de ir visitá-lo. Paulo aqui nos mostra que ele tinha fé no poder da oração. Ele acreditava que quando orava, ou se outros orassem por ele, abriria a porta para a sua libertação da prisão. Não ore sem fé. Deus quer dar a você o que você pede. Deus ouve a sua oração de fé. Paulo disse: prepara-me um quarto na expectativa da minha visita. Vou te falar um pouco do poder da expectativa. A fé tem que ter uma expectativa ativa e agressiva. Quando você está com expectativa para atingir algum objetivo em sua vida, ou de conquistar um sonho, ou de uma restauração, seja o que for, você está cheio de expectativa, de esperança e de fé que algo que você ainda não tem em mãos vai acontecer. A grande questão é que entre o pedir e o receber existe o esperar. Muitas pessoas não esperam nada, então nunca recebem. Muitas pessoas, em vez de esperar com expectativa, falam: vamos ver o que acontece,
e fica resmungando. Você não pode apenas esperar. Olhe essa passagem maravilhosa em Isaías, capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Tome posse dessa palavra. Essa passagem quer dizer que Deus está esperando a oportunidade para ser bom para você. Você consegue enxergar isso? Mas ele só pode ser bom para alguém que está esperando nele, olhando para ele, desejando o melhor dele. Agora, nesse momento, você pode se agarrar a essa verdade e fazer uma grande mudança em sua vida. Agora eu te pergunto, o que você está esperando? Mais do que você teve no passado? Mais problemas? Mais decepções? Você está com alguma expectativa? Expectativa que coisas ruins podem acontecer em sua vida? Ou expectativa no melhor de Deus para a sua vida? Comece a esperar agora pelas mudanças radicais que Deus pode fazer na sua vida. Tenha expectativa que você viverá os planos perfeitos de Deus para você. Não se afunde em suas amarguras e autopiedade. E espere com expectativa naquele que poderá mudar o quadro da sua vida. Expresse essa expectativa falando sobre isso para si mesmo e parando de falar pelo que você não tem. No Salmo 27,14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Em Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta passagem de Isaías é muito poderosa. Muitos a adoram e profetizam. Mas será que verdadeiramente acreditam no que está escrito? Não devemos esperar no Senhor com uma atitude passiva. Seja ativo espiritualmente e diga: Senhor, estou esperando um avanço e talvez hoje seja o dia. A fé é cheia de expectativa. Temos que aprender que a fé é a única coisa que agrada a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não quer apenas que você creia que ele existe, mas ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra e buscá-lo, orando regularmente, permanecendo nele, você estará esperando de alguma forma uma recompensa, porque se você serve a Deus, haverá uma recompensa. Deus promete muitas e muitas recompensas na Bíblia, e se fizermos as escolhas certas, as receberemos em nossas mãos. Talvez você possa estar no tempo de semear em sua vida. A semeadura e a colheita não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque ele está esperando uma boa colheita. Ele não ara a terra, planta a semente, aduba, irriga sem esperar a colheita. Precisamos semear com expectativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. A primeira situação, precisamos ter fé em Deus. A palavra diz que todos nós temos fé e a cada um é dado uma medida de fé. Agora, o que é feito com esta fé depende de você. Você pode colocar essa fé em si mesmo. Te garanto que isso não vai funcionar. Mas se quiser experimentar alguns anos miseráveis, vá em frente. Você ainda pode colocar a sua fé nas pessoas.
Ou ainda você pode colocar a sua fé no sistema do mundo. Não faça isso. Coloque a sua fé em Deus. Você pode ter um ótimo trabalho, um excelente salário, mas um conselho: não dependa do trabalho pelo resto da sua vida. Dependa de Deus. Por vezes olhamos para a fonte errada para cuidar de nós e precisamos sempre estar à procura de Deus. Quando depositamos nossa fé em Deus, abrimos uma porta larga de muitas oportunidades para Deus nos abençoar. Conheça a palavra de Deus para conhecer as suas promessas e colocar a sua fé nelas. Preencha as suas orações com a palavra de Deus. Lembre a Deus das promessas dele, assim como vários profetas fizeram, e espere nele. Agora, se você não lê a Bíblia, nunca conhecerá a palavra de Deus e, obviamente, nunca conhecerá as suas promessas. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela irá crescer. A fé, ela tem uma linguagem. Você pode ouvir a fé saindo pela boca das pessoas, ou pode ouvir o medo, a preocupação, a dúvida ou a descrença. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Agora eu te pergunto, o que quer dizer a fé que professamos? É aquilo que você diz com a sua boca, aquilo que você declara com suas palavras. A fé não funciona quando oramos a Deus e em seguida, na hora do almoço, falamos com alguém sobre os mesmos problemas que acabamos de entregar em oração. Preste atenção nisso. Se você quer ver a sua fé funcionar, terá que desistir da autopiedade, de sentir pena de si mesmo. Quando oramos com fé e estamos esperando o agir de Deus, precisamos ficar atentos do que sai da nossa boca. Se caso tivermos que falar sobre o assunto, que falemos com fé. Assim, esta situação está complicada, mas Deus está envolvido nisso. Ele está trabalhando agora ao meu favor e tenho fé que vai se resolver em breve. Não fale dos seus problemas, levando com que as pessoas sintam pena de você. Fale: eu creio, meu Deus, que o Senhor está trabalhando. O Senhor já ouviu minhas orações. Eu tenho a sua palavra para me basear e eu creio na sua fidelidade. Eu verei o resultado da minha fé. A fé não é baseada no que vemos, pensamos ou sentimos. Em 2 Coríntios 5,7 diz que andamos por fé e não por vista. A história de Abraão é maravilhosa. Ele passou por circunstâncias complicadas, mas não olhou para elas. Abraão estava crendo em Deus por um herdeiro, e isso era naturalmente impossível para acontecer, devido à idade avançada dele e de Sara, sua esposa. Mas Deus havia prometido. A Bíblia diz que nenhuma dúvida ou incredulidade fez Abraão duvidar a respeito das promessas de Deus. A dúvida e a descrença podem se apresentar a você. É por isso que o poder de nossas palavras é tão importante. No minuto que a dúvida vier, você pode abrir a boca e dizer: eu não acredito nisso, pois confio que Deus está trabalhando. A melhor maneira de interromper um mau pensamento é dizendo algo positivo. Não baseie-se no quanto você vai acreditar em Deus pelo que você vê, pensa ou sente. A fé só funciona juntamente com a paciência. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12 diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência,
recebem a herança prometida. No início é fácil ter fé quando entregamos algo em oração para Ele cuidar. Você começa cheio de esperança, mas depois que os dias, semanas, meses ou até anos vão passando, como estará a sua fé? Entre o começo e o fim temos um meio. Você pode estar hoje no meio de alguma situação e pode não estar tão divertido. Você precisa ser paciente, pois terá que esperar, quer queira ou não. Paciência é como você age enquanto você espera. É como nos comportamos quando nós esperamos. Você poderá esperar com expectativa. Você poderá esperar com uma boa conversa. Você poderá esperar sendo uma bênção para outras pessoas. Ou simplesmente você pode desistir e ficar reclamando. Mas aí terá que começar tudo de novo. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15 diz: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou por 20 anos. José esperou por 13 anos numa prisão por um erro que ele não havia cometido. Esse período de espera é um deserto. Você pode estar hoje num deserto, mas esse período é de amadurecimento e onde Deus está trabalhando em sua vida, limpando algum lixo que possa estar em você ainda, para que você esteja pronto para receber o que Deus te prometeu. Desfrute do momento que você está hoje. Desfrute o agora. Aprenda isso, porque você vai ter que esperar de qualquer jeito. Outro ponto importante: a fé somente funciona e é energizada por amor. Que tipo de caminhada de amor você tem? Quanto você estuda sobre o amor? O que você sabe sobre o amor dentro das Escrituras? Como você trata as pessoas? Quantas pessoas podem estar com raiva de você? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6 diz: Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo estava farto dos Gálatas, que discutiam constantemente sobre a circuncisão. Paulo estava dizendo para que eles parassem de ser tão detalhistas com relação às regras e regulamentos da religião e se ocupassem de amar uns aos outros. Se você quiser que sua fé funcione, não pode estar com raiva de ninguém. A fé somente opera por amor. Você precisa trabalhar com o Espírito Santo para viver uma fonte vibrante de amor. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3 diz: Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Isto quer dizer que se você está em fé e está chateado, não vai adiantar. Porque quando estamos esperando em fé, estamos em repouso, num descanso eterno. Aquele descanso que temos a consciência que Deus está no controle e está trabalhando nesta ou naquela situação. A fé precisa ser liberada. Ela é uma força que está em seu espírito. Você precisa liberar a sua fé em todas as áreas de sua vida e não apenas em certas áreas específicas. Libere a sua fé para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, sentimental e financeira. Um grande problema entre nós cristãos é que liberamos a nossa fé para alguma área e esquecemos das outras. A fé sempre traz resultados. Não sei quanto tempo terá que esperar, mas garanto que ela lhe trará resultados. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 50, diz: Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Ou seja, a fé salva.
Em Efésios, capítulo 6, versículo 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, a fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo. A fé aumenta à medida que você usa. Você pode achar que tem pouca fé, então comece a usá-la e verá que ela aumentará dia a dia. Recebemos todas as bênçãos de Deus pela fé. Somos justos pela fé, somos santificados pela fé, somos redimidos pela fé, somos perdoados pela fé. Fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Use sua fé e viva o melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, entro na sua santa presença neste momento. Agradeço por mais um dia e hoje especialmente tomo posse de todas as palavras citadas nesta mensagem. A fé tem poder. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela remove montanhas. Libero minha fé hoje, Senhor, em todas as áreas da minha vida e espero com paciência o seu agir. Ensina-me, Pai, através da ação do seu Santo Espírito, a caminhar em fé e não por vista. Desejo ser conduzido pelo Espírito Santo e não pela minha carne. Sofri muito em caminhar sendo conduzido pelas minhas emoções e sentimentos. Obrigado, Deus, por mais um aprendizado. Que essas palavras fiquem gravadas em minha mente e no meu espírito. Te amo, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esperar em Deus não é perder tempo. No livro de João, capítulo 5, versículos de 5 a 8 diz: aí se encontrava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, entra outro na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Você é capaz de imaginar o que é esperar por uma grande bênção por 38 anos? Pode imaginar quantas vezes se tem vontade de desistir do sonho e se resignar com aquilo que parece não ter mais jeito? A palavra de Deus nos fala sobre um homem paralítico que por todo este tempo esteve à beira da piscina de Betesda, esperando a sua vez de ser curado. Talvez ele tenha sido levado para lá por alguns amigos bondosos, que certamente desistiram de esperar por sua cura. O que devia passar no coração desse homem a cada vez que alguém entrava nas águas milagrosas antes dele? Quantas pessoas ele viu morrer ao seu lado? Quantas viu ir embora sem a cura nas mãos? Mas ele permaneceu talvez por não ter mais para onde ir, até que Jesus, o médico dos médicos, passou ao seu lado. Apesar dos lamentos e justificativas, como se o paralítico se sentisse culpado pelo seu próprio sofrimento e quisesse explicar por que ainda estava ali doente, o Senhor termina por curá-lo como sinal de grande misericórdia para com aquele homem que não desistiu da sua bênção. Há quanto tempo você espera por uma mudança em sua vida? Apesar de todo o cansaço, apesar de muitos talvez já terem desistido, não pense que o seu tempo está sendo perdido. Jesus sabe de suas necessidades e está perto para ouvir e responder. Esperar pela graça de Deus não é perder tempo, como também não é inútil o tempo de gestação de um novo ser no ventre da mãe, ou o tempo da germinação da semente na terra.
Deus está trabalhando você no mais íntimo para ser capaz de receber e multiplicar a sua bênção. Não desista de ser feliz com o auxílio do Senhor. Viva o dia de hoje com esperança. Talvez a bênção já esteja plantada em você e comece a dar frutos pela sua confiança e perseverança no Senhor. Ore comigo assim. Amado Pai, tenho lutado insistentemente por Tua bênção em minha vida. Tenho lutado para ser feliz segundo o Teu coração. Algumas vezes, desanimado, já pensei em desistir. Mas hoje, recobro o meu vigor e me encho de esperança. Vou viver esse dia na serena alegria da Tua presença, crendo que algo bom de Deus já está em curso na minha vida. Não direi mais que o meu tempo está sendo perdido, ou que não tenho um propósito para viver. Meu propósito hoje é glorificar o Senhor em cada pequeno ato que vou realizar, não perdendo nenhuma oportunidade de amar e de me sentir amado por Deus. Obrigado, Pai, porque sempre tens cuidado de mim, dando-me tudo o que necessito para começar a ser feliz ainda hoje. Faremos juntos, Senhor, desse dia de hoje, um motivo a mais para não desistir. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Conheça a chave que abrirá todas as portas. Você já tem tudo o que precisa. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem poderá mudar a sua vida para sempre. Depende apenas de como você está disposto ou disposta a recebê-la. Tenho certeza que existem projetos na sua vida que ficaram no meio do caminho e projetos que ficaram somente no papel. Mas eu quero te encorajar e te propor neste vídeo uma direção que pode fazer com que a sua vida mude radicalmente a partir de agora. Se você seguir essa direção, te garanto que este ano, além de ser o melhor ano da sua vida, será um ano sobrenatural. A identidade é a chave para o melhor ano da sua vida. Na tua Gênesis, ou seja, quando Deus te formou, existe uma marca que ecoa, que diz imagem e semelhança. Quando crescemos, tentamos adquirir características, personalidade, vamos tentando adquirir uma série de coisas que vão sendo acopladas a quem somos, quando na verdade o que somos desde o princípio tem o poder para mudar toda a nossa história. Nós somos feitos segundo a imagem dele e a sua semelhança. No Evangelho, aquilo que parece novo, na verdade, só estamos voltando ao princípio. Às vezes estamos tentando ser complexos demais, acoplar coisas demais, crescer demais, se desenvolver demais, quando Deus está dizendo: no teu DNA existe uma característica que ecoa e ela é suficiente para mudar toda a sua história, aonde você estiver. Você foi feito segundo a minha imagem e semelhança. Você não precisa de algo novo para viver o melhor
ano da sua vida. Você só precisa voltar à origem, à sua gênese. Se você trouxer à memória a sua identidade, você não precisa se preocupar em correr atrás de nada, porque as coisas correrão atrás de você. É impossível ser feliz, ser completo e viver com propósitos, sem saber quem você é. A identidade é a única chave capaz de abrir todas as portas. Você pode ter crise de identidade, crise em relação ao teu chamado, crise em relação ao teu propósito. E ainda, você pode conquistar o que for, mas você nunca vai se sentir completo, porque a identidade não alcançamos no final da trajetória. Mas sim, tem que ser algo que resolvamos antes de iniciá-la. Por isso que existem casamentos que não duram muito tempo. Isso não quer dizer que o casamento era ruim, mas a verdade é porque a identidade não estava bem definida dentro de você antes de casar-se com alguém. Se você não está bem resolvido consigo mesmo, como vai conseguir ficar bem resolvido com alguém estranho? A nossa geração tem uma característica diferente de todas as outras. A expectativa da nova geração, no caso do trabalho, é que não vamos ter daqui a algum tempo um patrão fixo e lugares fixos de trabalho. Na verdade, isso é reflexo de uma geração que não consegue se submeter a um lugar específico ou a alguém. Isto porque está em uma crise consigo mesmo e acha que o problema está ao seu redor. O número de divórcios na igreja tem crescido como nunca antes, sendo que o casamento não está em crise. Nós é que estamos. Os jovens estão desempregados a níveis altíssimos, sendo que o problema não está no mercado de trabalho, o problema está em nós. Agora uma pergunta assertiva. Por que a nossa identidade é a única coisa capaz de mudar a nossa vida? Porque quando entendemos que existe uma marca dentro de nós, que nos diz que somos imagem e semelhança dele, não tem nada capaz de roubar o nosso futuro. A partir da sua identidade, você sabe quem você é, sabe o que você pode e para onde vai. A mudança está dentro de nós. O que temos que fazer é expressar a identidade que temos e tudo ao nosso redor vai mudar também. Mas você pode perguntar: o que devo fazer? Não se preocupe tanto com os projetos que você anotou no papel. Se preocupe, acima de tudo, em entender exatamente quem você é. Porque todos os projetos só saem do papel quando você sabe quem é primeiro. E tudo fluirá a partir disso. Você já viu a quantidade de pessoas que você conhece que são incríveis, mas não dão certo em nada? Isso acontece porque é mais fácil descobrirmos o talento do que a identidade. Não confunda um com o outro. O talento se revela através do que nós fazemos e a identidade está lá dentro, onde nós somos. Às vezes confundimos quem somos com o que fazemos. Começamos a acreditar erroneamente que se somos bons em várias coisas, na verdade é porque estamos bem resolvidos. Só que existe um problema. A sua performance te levará até um certo ponto, mas só a sua identidade te levará dali em diante. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Você pode observar inúmeras pessoas que tiveram uma performance extraordinária até certo ponto, até um momento que só a identidade poderia levá-las adiante. Acredite no que eu estou falando agora. Este ano vai ser um ano extraordinário, porque sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. Te faço um convite agora. Vamos caminhar com este foco? O universo de cada um é de acordo com o seu conhecimento. Os estudiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento geral. Os religiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento bíblico. Já o Evangelho
nos diz que tudo se resume a Jesus. Ou seja, se você conhece Jesus parcialmente, você começa a conhecer a sua identidade parcialmente também. Se você conhece Jesus em partes, você vai usufruir dele em partes também. O seu presente só faz sentido se você voltar à sua gênese. Porque imagem e semelhança significam que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Tem muitas pessoas frustradas, achando que a sua jornada se resume em ser grande. Só que a sua jornada se resume a ter propósito. Porque você pode ser grande e estar vazio. Todo o desígnio de Deus carrega consigo um propósito. Você pode ser incrível, grande, você pode ser o que for, mas enquanto a vontade de Deus não soprar sobre a sua vida, não existe desígnio, não existe propósito, a sua vida fica vazia. É por isso que a identidade é tão importante, porque quando você entende quem você é, você entende o que você pode e aonde você vai. Tudo que Deus fala, Ele cria. Na gênese da terra, quando ele fala haja, houve. Na gênese do homem, quando ele declara o nosso desígnio, ele nos dá um propósito, e isso carrega agora a nossa identidade. Você pode ter o dinheiro que for. Se você não estiver vivendo o propósito pelo qual você foi gerado, você vai sempre se sentir vazio. Jesus não é uma ponte para te dar plenitude. Ele é a própria plenitude. O problema é que quando você enxerga Jesus como uma ponte, você aborta o propósito dele na sua vida. Pois saiba que Jesus não é uma ponte para te levar para algum lugar. Jesus é o destino e ao mesmo tempo o caminho. Ou seja, você só consegue ir a ele se estiver nele. É por isso que ele se revela ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Existe um propósito de Deus para você que antecede a sua criação. Não importa se você não o conhecia até o dia de hoje. É impossível viver uma vida com propósitos sem saber quem somos. Identidade deformada é como a terra antes de Gênesis, grande, mas vazia. Existe uma frase que diz: seja a sua melhor versão. Mas Deus nos diz que não tem a ver em sermos a nossa melhor versão. Até porque Ele não está preocupado com isso. E sim, a de sermos a nossa única versão. Toda versão fora do propósito é deformação. Repito, toda versão fora do propósito é deformação. Por mais incrível que você possa parecer, se a tua melhor versão estiver fora do seu propósito, a sua identidade está deformada. Deus já nos deu tudo o que precisamos antes da necessidade surgir. Nós não merecíamos, mas antes de nascermos, Deus já ofereceu um sacrifício no nosso lugar. Você nasceu em uma era em que Jesus não só já veio, como ele ressuscitou, e tudo aquilo que a criação está gemendo para alcançar, você já tem: a vida eterna e felicidade. O Evangelho carrega as respostas que o mundo procura, tanto nas eras passadas como nas eras futuras. Gustavo Paiva, um pastor, diz que todo questionamento que é feito no ambiente de incredulidade vai te afastar das respostas. Porque você não acredita e só está questionando por querer confrontar sua mente. Então, se você questiona e faz tantas perguntas a Deus, saiba que na verdade você não quer respostas, você só quer confrontar. E ele continua dizendo que toda pergunta que você faz em um ambiente de fé gera revelação. Tudo o que você precisa está dentro de você. Peça a Deus para te revelar quem você é, o que você pode e para onde você vai. Até porque não vale a pena perder um dia sequer sem servir aos propósitos dele.
Viva os desígnios de Deus. Marque esta geração. Dê passos em caminhos que Ele te chama. Abra portas que o Senhor te chama para entrar. Se envolva com pessoas que Ele tem para você. Cumpra os seus propósitos. E saiba que a única coisa que vai te preencher é seguir a vontade de Deus. E mais nada. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, Pai, é um grande dia, é dia de mudança. Tenho fé que muitas pessoas que ouvirem esta mensagem começarão um novo ciclo em suas vidas. Tudo se faz novo hoje, Pai, pois cada uma delas descobrirá a sua identidade e a essência da sua criação como imagem e semelhança sua. Assim cumprirão os seus propósitos aqui neste mundo. Que o seu Santo Espírito fale aos corações de seus filhos e filhas. Que a revelação ocorra e que a vida de cada um deles recomece hoje. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até quando vou ter que esperar para realizar os meus sonhos? No livro de Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em Provérbios 16:3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. No Salmo 37:4 diz: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Essas passagens nos trazem grande esperança, não é? Mas você tem vivido esses tão sonhados planos que Deus tem para você? Vou iniciar esta mensagem com algumas perguntas que você pode estar fazendo agora. Vinícius, sempre ouço dizer que os sonhos de Deus para as nossas vidas jamais vão morrer e que são perfeitos. Mas estou esperando há tantos anos por um companheiro ou uma companheira que estou deixando de acreditar nisso. Estou esperando por um emprego há tanto tempo e nada. Cadê a vida abundante que tanto falo que Jesus morreu para eu viver? O que eu devo fazer para não deixar de acreditar nos sonhos de Deus? O que fazer para que eles se realizem? Eu vou responder esses questionamentos com uma pergunta. Você sabe quanto vale um sonho? O quanto você está disposto a pagar por ele? Essa é a maior verdade. Só quem sonha alto sabe que o preço também é alto. Muito alto. Muitas vezes é preciso renunciar, tirar forças de onde não se tem, não deixar a tristeza e o desânimo tomarem conta, não dar ouvidos àqueles que querem nos desanimar e, principalmente, saber esperar com paciência. Ouvimos dizer que se não fizermos a nossa parte, nada virá de mão beijada. Eu também concordo com isso, mas sei que para ter nossos sonhos realizados, precisamos da ajuda de Deus, pois chega um momento em que nos cansamos de lutar e pensamos até em desistir. Isso aconteceu comigo. Assim como você, conheço muitos homens e mulheres que têm sofrido na área sentimental. Na verdade, a grande maioria das pessoas que me seguem se encontram com problemas na área de relacionamentos. A pessoa pode ser bonita, andar bem vestida, ter um papo legal, muitos amigos, ser carinhosa, fiel, etc. E ainda assim não conseguir realizar o sonho de ser feliz nesta área. Por quê? Essa pergunta não é fácil de ser respondida,
pois cada caso é particular, mas acredito que é porque algo tem acontecido. A maioria das pessoas não tem buscado a Deus com intensidade, não tem vivido em santidade e não acreditam realmente que Deus está interessado nos seus sonhos. As pessoas focam muito mais no que Deus pode fazer do que realmente Ele é. Na palavra de Deus, em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Você tem feito isso? Você tem se aproximado de Deus e confiado que Ele irá te abençoar? Se a resposta for sim, então agora você precisa descansar o seu coração e agradecer pela fé, o milagre que você tanto espera. Infelizmente, temos muita dificuldade em esperar, mas tenha em mente que nesta vida estaremos muito mais tempo esperando do que recebendo. Se o lanche demora 5 minutos, chamamos o garçom. Se o carro da autoescola está à nossa frente, queremos ultrapassá-lo o mais rápido possível. Se o sinal da internet está lento, começamos a reclamar. Da mesma forma, se uma garota diz que quer orar antes de começar um namoro, o rapaz decide terminar o relacionamento antes de começar, pois não pode e não quer perder tempo. Isso vale também para as mulheres que vivem carentes e não aguentam esperar pela resposta da oração. Agora tente imaginar se Deus atendesse todos os nossos pedidos na hora que queremos. Certamente seríamos filhos mimados e dificilmente permaneceríamos no caminho de Deus. Você se lembra da parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo, que pediu a herança para o pai e saiu de casa? Pois bem, ela reflete muito bem a nossa geração, que está cheia de filhos rebeldes e insatisfeitos. A história começa assim em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 13. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. O final, você já deve saber. A herança que aquele filho recebeu do pai acabou muito rápido. A alegria durou muito pouco e os amigos sumiram, porque a Bíblia não erra ao dizer: o rico tem muitos amigos, mas o pobre é odiado até do vizinho. Provérbios 14:20. E quando aquele filho estava no fundo do poço, ele se lembrou do pai e resolveu voltar. Ao ver o filho retornando para casa, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o tratou com amor, ao invés de apontar os seus erros. Por isso, creia que Deus te ama e quer te abençoar. Esta parábola mostra que se não tivermos paciência ao esperar, ou seja, se não pagarmos o preço pelos nossos sonhos e não crermos que o Pai tem o melhor para nós, correremos o risco de escolher os caminhos fáceis que nos levam à perdição. Por isso é tão importante esperar em Deus, pois só Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer. Você sabia que até as pessoas da Bíblia tiveram que esperar muito tempo para ver as promessas de Deus se cumprirem? Noé teve que esperar muitos anos até Deus abrir os céus e derramar o dilúvio. Abraão esperou até ter a idade de avô para ser pai. Simeão esperou a vida inteira para segurar o bebê Jesus nos braços. José, o sonhador, esperou por anos sendo injustiçado, esquecido, humilhado, para depois reinar e ver Deus o honrando no meio da sua família. E não podemos esquecer de Davi, que não tinha a menor ideia dos sonhos de Deus para ele, mas se preparou a si mesmo. Como?
aceitando os desafios que apareceram em sua vida. O trabalho de Davi era cuidar de ovelhas. E não pense que isso é fácil. Um pastor de ovelhas precisa procurar os melhores pastos, águas tranquilas, sombra e espantar os animais ferozes. Tudo isso Davi fazia quando era adolescente. Além disso, ele matou um leão, um urso e depois venceu o gigante Golias. E quando Deus procurou um homem destemido, esforçado, com o coração temente ao Senhor, quem ele encontrou? Davi. Então, não desista da sua caminhada agora, nem tenha medo de enfrentar os desafios que surgirem à sua frente. Deus está olhando para você, e quando o tempo dele se concretizar, você dará um lindo testemunho, assim como Davi disse, no Salmo 40, versículos de 1 a 3. Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo hoje estão cansados de esperar. Alguns estão há anos aguardando que seus sonhos se realizem em diversas áreas: vida sentimental, financeira, vida emocional. Renove-os agora, Pai, através desta oração. Que eles criem a consciência que o seu tempo é o melhor e, por mais que demore, quando chegar, será perfeito. Que esses sonhos sejam realizados no tempo oportuno e da forma que o Senhor bem entender. Enquanto isso, Senhor, que eles desfoquem disso e foquem somente em Jesus. Que eles sejam banhados agora, Pai, pelo sangue de Jesus e fortificados pelo seu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.